Fala, mestre da programática, tudo bem com você? Regra de preço, esse termo é familiar para você? Você sabe como ela funciona, sabe como fazer, sabe quais os impactos que ela causa? É justamente sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, compartilhar esse vídeo com outros publishers e curtir o nosso vídeo aqui abaixo. Então, antes de entrarmos em pontos mais específicos, vamos dar uma introdução do que seria a regra de preço. Então, nada mais é do que uma estratégia altamente eficaz e dinâmica utilizada por publishers para maximizar e otimizar a receita gerada no blog. Então, em resumo, a regra de preço permite ajustar os valores em tempo real, claro, levando em consideração uma série de fatores para que seja possível aplicá-la. Então, levando em consideração os pontos que precisam ser considerados, para a criação da regra de preço, iniciaremos aqui então com a demanda de mercado. A regra de preço leva em consideração a demanda do mercado por espaços publicitários em determinados momentos. Por exemplo, em períodos de alta demanda, como as festas de fim de ano, na qual o preço dos anúncios eles podem ser ajustados ali para atender essa demanda. Considerando que nessas épocas a demanda ela tende a ser bem maior, você tende também a tirar uma receita maior, ainda mais utilizando uma regra de preço bem configurada. É importantíssimo considerarmos também o tráfego do site, que é o nosso segundo tópico. Indo direto a este ponto, nós sabemos que o tráfego é um grande indicador para a regra de preço. Quando o tráfego está em alta, o preço dos anúncios tendem a ficar mais altos também, indicando uma valorização do inventário. Por outro lado, em período de menor tráfego, os preços eles podem ser ajustados para atrair mais anunciantes e mantendo ali uma receita mais consistente, não necessariamente ali extremamente tão valorizada, como por exemplo em períodos que o seu tráfego está maior. Indo para o terceiro tópico, agora abordaremos o perfil do público, que é também o item essencial para que a regra de preço seja efetiva. Então, digamos que esse tópico que falaremos agora, ele tem relação direta com o tópico anterior, que é o tráfego do site, já que quando falamos de tráfego, estamos falando de pessoas. E é justamente nesse ponto que o perfil do público se encaixa. Compreender o perfil demográfico e comportamental do público do blog é essencial para a regra de preço. Por exemplo, se o blog tem uma audiência predominantemente jovem, que são ali interessados em tecnologia, os anúncios relacionados a esse interesse podem ser precificados mais alto para que reflitam a maior probabilidade do engajamento e da conversão desse público. Bom, acho que agora deu para você entender que é importante levar em consideração esses tópicos que foram citados, para que você entenda se é o momento e a forma adequada para aplicar numa regra de preço. Então nós levamos em consideração a demanda do mercado, o tráfego do site e o perfil do público. Acho que agora é hora de aprender como aplicar essas regras de preço, Então aí o primeiro passo para que você possa fazer a aplicação dessa regra de preço é necessário que você faça uma coleta de dados. E a indicação é que você utilize os próprios relatórios do Ad Manager para que você consiga coletar esses dados. Então, dentro desses relatórios é importante que você veja métricas como, por exemplo, impressões de anúncios, taxa de cliques, receita gerada, segmentação demográfica, taxa de correspondência e exibição, CPM, visibilidade dos blocos, dentre outras várias métricas. Então, com essas métricas analisadas e interpretadas, você vai conseguir ter insights necessários para saber se é o momento para a aplicação da regra de preço ou não. Então, agora eu vou te apresentar dois cenários na qual nós iremos ver em qual dos dois faz sentido ou não a gente fazer a aplicação de uma regra de preço. Então nós temos aqui o primeiro cenário na qual nós temos essas métricas aqui: a taxa de correspondência, a visibilidade média dos blocos e a quantidade de impressões diárias. E nesse segundo cenário nós temos a taxa de correspondência também, a visibilidade média dos blocos e a quantidade de impressões diárias. E aí, conseguiu analisar aqui comigo? Em qual desses dois cenários será que a regra de preço seria aplicada? Isso mesmo, se você pensou que é o cenário 2 que é o mais correto para a aplicação da regra de preço, você está certo. Então, afinal, é nesse cenário que nós observamos uma boa taxa de correspondência, o que acaba indicando que os anunciantes têm um bom interesse no inventário do site, uma boa visibilidade, o que indica que os anúncios estão sendo bem vistos e logo bem valorizados, e por fim, um bom volume de tráfego, que nos dá aí uma boa margem para a aplicação da regra de preço. Seguindo então para o segundo tópico, vamos falar da análise e definição das regras de preço. Considere então que você já passou da fase da coleta de dados, você já analisou as métricas e resultados nos relatórios, e você tirou insights valiosos sobre tudo que foi analisado. Então a próxima etapa já é da definição das regras de preço. É nessa etapa que você vai definir a localização geográfica, quais as URLs e blocos de anúncios terão as regras de preço aplicadas, dentre vários outros fatores de definição dentro da regra de preço. E considerando essa configuração da sua regra, você pode aproveitar os anunciantes que têm maior potencial de conversão. E claro, de receita também. E fazendo um adendo, é importante você saber dos tipos de regra de preço que existem. E são elas: definir preços mínimos, definir CPMs desejados e deixar o Google otimizar os preços mínimos.
E a escolha do tipo de regra de preço vai depender muito do tipo de estratégia que você quer utilizar. Então, agora que você já fez a aplicação da sua regra de preço, já encontrou a melhor estratégia para poder aplicá-la, né? Nós vamos falar de um último tópico, não menos importante, que é o monitoramento e a otimização contínua das regras. Então, como já citei anteriormente, que é muito importante você analisar os relatórios, né, antes da criação das regras de preço. Essa importância ela se estende após a criação da regra também. É importante que você continue acompanhando métricas como a variação do CPM, a taxa de correspondência, a taxa de exibição, a visibilidade dos blocos, a quantidade de impressões não preenchidas e também o CTR. Então, analisando essas métricas e algumas outras, é possível você identificar se está fazendo sentido ou não a regra de preço, se está sendo um resultado positivo ou negativo. Então, exemplificando, vamos supor que você tinha 5% de não preenchimento antes da aplicação da regra de preço, uma receita diária ali de $100 e um CPM médio de $15. E após a aplicação da regra de preço, mesmo com um CPM ali de $30, nós tivemos em contrapartida um aumento de não preenchimento para 40% e mesmo ali com um CPM maior, tiramos ali a mesma quantidade de receita. Esse é um caso claro de que a regra de preço não deu certo, porque mesmo que o CPM tenha aumentado, nós tivemos prejuízo em algumas métricas importantes, como por exemplo o aumento do não preenchimento, que vai acabar por fim desvalorizando o seu inventário. Então, dessa forma, nós vemos que não tivemos efetividade na aplicação da regra. Indo agora para a última seção desse vídeo, nós abordaremos os impactos e resultados da regra de preço. O primeiro tópico, óbvio, o aumento da receita. Então, o intuito ali da regra de preço é que você tenha um aumento do CPM e que isso reflita, claro, num aumento de receita, considerando então que você trabalhe com o tráfego que você já tem. Então, isso significa que você está otimizando a sua operação. Então, isso imaginando que cada espaço publicitário esteja otimizado e captando o máximo potencial de cada anunciante. Então, ao fazer uma boa regra de preço, você tende a ser mais seletivo em quem vai anunciar realmente em seu site, priorizando então anunciantes que paguem um CPM maior, exibam ali criativos de mais qualidade, que tenham a tendência de te trazer um CTR maior e também trazendo uma melhor usabilidade para o seu usuário. Porque pensa comigo, se anunciantes mais qualificados com anúncios mais qualificados aparecem, a probabilidade de um anúncio indesejado aparecer é menor. Ou seja, dessa forma você vê a importância de uma regra de preço bem estruturada e bem feita, certo? Então aqui só para concluirmos, é importante também lembrar você que uma regra de preço que não for bem aplicada, que não for aplicada no momento certo, com a estratégia correta, pode lhe trazer prejuízos também. Como já citamos para você anteriormente nesse vídeo, pode trazer a desvalorização do seu inventário, o aumento do não preenchimento, a diminuição da taxa de correspondência e de exibição também, e fazer até mesmo com que você tire menos receita do que você estava tirando anteriormente, e em muitos casos, na maioria deles, com CPM maior. Então, sabendo que isso pode acontecer com você também, como já observamos aqui, nós temos uma equipe preparada para isso, então a OTZ pode te ajudar. Você pode contar conosco para poder acompanhar essa regra de preço, saber se você fez a aplicação correta ou não, para que você não tenha prejuízos. Dessa forma, te guiaremos pelo caminho certo e fazendo com que você tenha sucesso sempre. Então sabemos aí que um dos maiores efeitos da regra de preço vai ser o aumento do CPM. Se você quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, assiste esse vídeo top que nós fizemos aqui para você anteriormente e espero que você tenha absorvido o máximo desse conteúdo de hoje. Aguardamos você na próxima.